Deu certo. Ah, eita. Deu certo. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, né? Boa noite para todos, todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de lançamento do projeto Munto. Esse projeto é uma realização da Edições Quissimbe, com apoio da Secretaria de Cultura do DF, o FAC. Hoje nós estamos dando início à abertura do chamamento de inscrições para os autores do DF e do entorno se inscreverem na nossa coletânea. Esse projeto, nosso objetivo é reunir 60 textos de autores e autoras negras do DF e do entorno para essa coletânea. Então, esse projeto se trata de uma literatura negra. E além da coletânea, nós temos algumas atividades para acontecer ao longo do projeto, que vai ser o lançamento em Planaltina desse livro. Nós ainda não temos data, mas vocês podem estar acompanhando aqui na nossa página, que a gente vai estar divulgando todas as atividades que tem para acontecer. E as inscrições ficam abertas hoje e até o dia 6 de junho. E aí vocês podem entrar aí no link da bio e fazer suas inscrições, convidar amigos, amigas, familiares, pessoas que vocês conheçam, que escrevem poesia, contos ou crônicas. E a gente vai ficar muito feliz em receber o texto de vocês. E aí, hoje, para nossa live, né, a gente fez o convite para Amanda Aranhim, para participar dessa live com a gente. A Amanda, obrigada, Amanda, primeiramente, né, por você ter aceito o convite de participar dessa live com a gente. A Amanda publicou o seu livro Sangrando Feminino em 2018 pela Edições Quissimbe. Este livro aqui, que vocês podem adquirir pela página da Edições Quissimbe ou no nosso site. E em 2018 a gente publicou o livro da Amanda de forma independente. Eu fiquei muito honrada e agradecida pelo convite da Amanda de publicar pela Edições Quissimbe, que até então não se autodenominava uma editora, nem com esse nome. Então, eu já falei isso outras vezes para a Amanda, vou repetir aqui para quem não sabe. A Amanda deu essa oportunidade para Edições Quissimbe nascer, esse projeto editorial. Para quem não sabe, não conhece, a Edições Quissimbe é uma editora. Eu me chamo Yara, eu sou a editora, fundadora da Edições Quissimbe. Essa editora, a gente tem como objetivo a publicação de autoria negra e periférica, e a gente dá essa prioridade para a autoria negra. Bem, vocês podem deixar os seus comentários, perguntas. Eu vou tentar, prometo, acompanhar e ler. Eu não sou muito habituada a fazer live, mas a gente vai dar um jeito aqui. Agradeço a participação de todos vocês aí que já estão com a gente aí. E aí eu queria te passar a palavra, Amanda, para você poder se apresentar. E em seguida, se você já puder também comentar o seu livro, quando que você começou a escrevê-lo, como que foi o processo de criação e se houve desafios durante o processo de escrita e quais.
Boa noite. Estão me ouvindo? É que a gente nem testou, mas acredito que sim, né? Eu tô. Boa noite a todas e todos. Eu sou imensamente agradecida pelo convite. Ao contrário, eu acho que é uma honra a mim, né? Ter nascido junto com a Edições Quissimbi. Além de ser, né, de todo o simbólico mesmo, da gente estar fazendo um movimento literário dentro da periferia, tem a questão afetiva, né, de ser um, um projeto que une amigos, né? No decorrer da nossa conversa, a gente vai poder falar um pouco sobre esse processo, né? Então, em especial, agradeço a Yara, né, que acreditou que com a sua competência técnica, com a sua determinação, com o seu comprometimento, né, com o que ela faz, ela pôde proporcionar a mim, né, e acredito que é apenas, né, a ponta, né, do iceberg de tantas outras que virão, porque muitas pessoas se acham incapazes, como já passei, né, por essa situação, por essa ideia, né, essa ideação, assim, de que não podia, né, que não poderia escrever, que eu não teria condições, né, de publicar um livro, porque é sempre muito distante da nossa realidade, e essas leituras, né, que a gente consome ao decorrer da nossa vida nos afasta cada vez mais da literatura. Não abraça, não acolhe, né, as diversidades e realidades, né, de um povo. Então, Yara, assim, inicialmente gostaria de abrir assim o axé mesmo, assim, de gratidão, assim, e falar que a gente a Edições Quizimbi com o Sangrando Feminino nascem juntos, assim, são gêmeos, assim, meio que, né? Então a gente e aí me faz, né, refletir sobre toda essa caminhada, né? Desde que a Yara me convidou a participar da live. Somos duas capricornianas tímidas nas redes sociais, então a gente está aqui desafiando, né, os nossos medos, os nossos receios e as nossas histórias também, né? Por quê? A gente hoje até falando, né? Por que tanto medo, né, de falar em público? Eu prefiro escrever do que falar, porque isso, né? Muito tempo é nos tirado mesmo o direito de fala. A gente não se sente à vontade nos espaços para estar falando. Eu ainda, assim, acho que tem até uma problematização, assim, da ansiedade que cria nas pessoas quando elas são muito silenciadas na sua fala, quando elas não têm liberdade para falar, a gente cria uma ansiedade que a gente não consegue falar, porque o nosso pensamento está sempre pensando que você vai ser interrompido. E eu tenho muito isso, assim, de achar que eu estou sendo sempre interrompida e acabo que eu não quero falar por isso. Porque às vezes eu perco essa conclusão de fala, porque as pessoas estão sempre interrompendo. Mas aí a gente pode refletir, começar refletindo quem são essas pessoas que estão interrompendo. E quem são essas pessoas que estão sendo interrompidas? Né? É uma coisa que a gente tem que parar um pouco assim para pensar, porque nem todo mundo está sendo interrompido e nem todo mundo está interrompendo, né? E não fala só sobre educação, né? Essa educação que a gente coloca de boas maneiras, é sobre mais, é sobre uma estrutura mesmo que nos silencia todo dia, que faz com que a gente tenha esse medo de participar de uma live, de conversar com pessoas, de falar onde a gente está, porque aqui a gente não está querendo falar sobre um espaço que a gente não ocupe. A gente não está querendo falar sobre coisas que a gente não vivencia, mas sobre coisas que a gente vivencia, que a gente ocupa, coisas do dia a dia, coisas simples, né? Então eu começo com essa reflexão, assim, né, do nosso medo, né, de falar e da interrupção, né, de como é o lugar e o direito de fala. E aí, voltando, né, essa trajetória sobre a escrita, sobre o processo criativo, eu percebo, assim, né, que o Sangrando Feminino, né, ele foi muito mais do que escrita, né, inclusive ele foi mais no sentido até prático, né, ele se tornou um espetáculo, ele se tornou uma vivência de várias mulheres e homens que puderam participar dessa vivência, deixar com que o seu feminino pudesse estar
evidente também, né? O que também é roubado dos homens, né? Essa forma de manifestação do feminino. Então, tudo começa, né, assim, nesses devaneios, né? A gente escreve e começa a trazer a nossa leitura de mundo. E o Sangrando Feminino não foi diferente, né? Ele começa a partir de poesias, né? Que eu comecei a tecer em reflexão as minhas vivências sobre a roupagem feminina mesmo, a minha experiência e a experiência de outras pessoas, de outras situações, de um contexto mundial, de um contexto da terra, né, da ecologia. Então, a partir disso, começam essas escritas, né, essas escritas e esses compartilhamentos, que aí a gente vai tentando se entender, né, entre todos nós, né. E aí, o que acontece? Eu tinha, né, alguns poemas escritos, e a Yara é uma amiga de muito tempo, e ela estava num processo também de criação muito grande, ela aprendendo a encadernar, a fazer, e se interessando mesmo, e projetando essa questão da editora. Ela teve uma vivência muito linda com outra mana muito querida, que é a Gabi, e então elas, né, traziam muito essa questão do tecer, né, o encadernamento e cada vez se aprimorar mais. E aí a gente conversando e falando sobre esses sonhos, né, esses desejos que a gente tem de materializar e que o Capricorniano tem muito. Então, assim, a gente não via muito ainda uma luz no fim do túnel, porque a gente sabe que para publicar tem vários critérios e a gente também queria que fizesse sentido. Não era só publicar, né? Tinha que fazer sentido, né? Mas aí tem a questão financeira, tem a questão de divulgação, tem várias questões. E aí a gente começou a colocar metas simples, né? De como seria. E aí eu fui mostrando meu trabalho para a Yara, tinham poesias, mas aí eu comecei a escrever contos e músicas, né? Como eu colocar músicas em livros, não tinha, né, sentido, mas tudo estava nascendo junto, estava nascendo todas as coisas ao mesmo tempo. E aí a gente sentou, conversou e decidiu que a gente ia fazer 50 tiragens de um livro, né? Mas aí a gente estava nas ideias iniciais, né? E pegava o material e começou a tirar coisas do material, colocar coisas e todo esse processo mesmo da prática, né? Que aí o que acontece? Nesse tempo que a gente começou a pensar nisso, né? Começou a querer fazer, começou a dar aquele impulso vital da vida, eu tive um acidente, né? E caí e machuquei meu braço direito, né? Assim, e eu tive que ficar afastada do meu trabalho por uns 6, 7 meses. E aí foi um momento assim de muita introspecção, de entendimento sobre eu e meu corpo, os meus limites, né? E aí sim eu tive um processo mais de um mergulho mais profundo mesmo dentro do processo de criação, que foi aí que o livro começou a se moldar. Né? Assim, tinha esses poemas soltos, mas eles foram ter que ser revistos, porque a gente vai também mudando, né, de acordo com a vida, vai mudando os conceitos, vai elaborando melhor as coisas. Hoje, por exemplo, quando eu olho Sangrando, eu fico pensando, não falaria algumas coisas, porque mudou para mim algumas percepções. Então, eu estou sempre em conflito, em embate comigo mesma. Não, assim, eu estou debatendo comigo, não, isso aqui não acho bacana hoje. Não faria, mas está feito, já foi, e é isso. E a gente vai tentando se lapidar diante desse processo criativo, né? Nunca ele está pronto. Eu não acredito que a gente está pronto para a gente falar assim, ah, não, agora eu posso fazer porque eu estou pronta. Não, a gente está fazendo, está criando e a gente está mostrando aonde a gente está agora. Então a gente tem que ter essa leveza também, não diria empatia, mas esse olhar mais acolhedor, né? Acolhedor ao processo criativo também. Às vezes eu desconheço conceitos, eu desconheço vivências, e eu vou falar a partir do que eu conheço.
claro, com respeito e tentando minimamente não entrar dentro de processos dessa estrutura que está sempre excluindo, né? Tentar buscar formas de você trabalhar o seu processo criativo dentro de uma essência que acolha, que inclua, não que exclua. Então, essa é uma preocupação. Então, né, quando eu fiquei esse tempo, né, em casa, e aí eu pude ter essa vivência de parar e ter que fazer, e de não ter que fazer, mas de poder olhar, de ter oportunidade de olhar. Para quem não sabe, eu trabalho e tenho 2 empregos, eu vivo muito correndo, né? Trabalho na área de saúde, então vivo correndo, vivo cansada. Então, às vezes, mesmo você tendo aquele desejo de criar, de ideias, você não consegue colocar para materializar, porque você tem sono, porque você no outro dia tem que estar ali no seu trabalho. E aí eu tive essa oportunidade da dor, né? Porque como eu machuquei um braço e o braço direito, eu tinha muito processo de dor, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de colocar esse projeto para frente. E aconteceu. Então, dentro desses meses, eu comecei a organizar e foram surgindo, né, dentro do meu processo criativo, os contos. E cada conto, eram 7 contos no livro, e cada conto fazia referência a 7 poesias. Então, assim, se um tema era abuso sexual infantil, a gente, no caso, teria 7 poemas para falar sobre esse processo de várias formas, né? E vivências. Se um poema falava sobre gordofobia, então a gente tinha outras formas para falar. Um conto falava sobre gordofobia, a gente tinha poemas para falar sobre. E outras coisas que eram incluídas dentro desse processo de criação, como eu tentei trazer a forma mitológica, né, de buscar mitos para a gente trabalhar dentro dos personagens que eram genuinamente da periferia, né? Pessoas, na verdade, o livro todo se passa cronologicamente com a personagem em primeira pessoa falando das suas vivências, né? A partir dessa vivência de morar na periferia, de se sentir a exclusão, de sentir as dores de abandono, as dores das violações, né, que acontece, e que tem muito a ver com essa roupagem dessas existência, né, que é do feminino, né, na sociedade, como é colocado, né, em subjugação. Então, esse nasce daí esse processo criativo. E aí a gente conseguiu, né, com várias parcerias. Inicialmente a gente teve a parte do livro, né, a capa, minha filha fez um desenho e acabou que na verdade ela nem deu esse desenho, a gente veio que pediu e vamos deixar para ter um desenho porque tinha a ver com o que a gente estava querendo falar, né, assim. Então quando eu vi o desenho assim na mesa dela, né, ela super tímida, eu, por favor, me dá esse desenho para a gente colocar no livro, por favor. Eu queria algo mais genuíno, original. E aí ela, não, isso aqui não é um desenho, porque também a gente está se cobrando a todo momento. A gente nunca se acha capaz e boa bastante para ter um desenho numa capa. Até que ela aceitou e o desenho foi também muito significativo, porque era um desenho que foi da minha filha, né, assim, colocado na capa, simbolizando todo esse processo que a gente está falando, dos nossos ancestrais, da minha família, do que é oriundo lá da minha terra, da terra da minha família, o Maranhão. Então, teve muito significado tudo. Inclusive, das edições, né, com a Edições Kissimbi, foi toda feita no Maranhão, em São Luís, no Maranhão, enquanto a Yara esteve lá. Então, tinha muito simbolismo para a gente, assim, né? Dentro desse processo criativo. E tá, a gente tem um livro, agora a gente tem a capa e os amigos que ajudaram na revisão, porque tinha também isso. Algumas pessoas liam o livro e não se identificavam a ponto de fazer uma intervenção, de poder fazer uma revisão, porque eu acredito que não estava dentro dos moldes cânones da literatura, né? Porque a gente tinha uma outra linguagem, a gente tem uma outra linguagem, né, aqui. Então, assim, e foi tentado passar da maneira, essa linguagem, essa variação, né, da forma mais genuína mesmo. Então, assim, as pessoas que estiveram nesse apoio são pessoas que estavam também tendo uma identidade com aquele material.
Então, pessoas que não tinham identidade realmente não conseguiam mesmo fazer algum tipo de intervenção, porque realmente era uma questão de identidade, né? Como tudo, né? Quando a maioria das coisas, às vezes os espaços que a gente não se sente tão bem representada, a gente não se sente bem, né? A gente não gosta de estar, né? Tem um comediante que é o Whindersson Nunes, que ele fala uma coisa muito engraçada, que é tipo quando o pobre, né, ele entra num lugar onde é de rico, ele não sabe nem onde colocar a mão, a gente fica assim, não sabe nem respirar, né? As coisas da identidade, né, que a gente não se sente representado, então a gente fica sem saber se localizar onde que a gente faz, o que que a gente faz. Mas nesse caso do livro, o que que aconteceu é que teve esse suporte, né, esse acolhimento de várias pessoas que se identificavam, né? Então, ajudaram na revisão, então a gente teve amigas que puderam participar, a minha filha mesmo, né, dessa revisão, o editor, que era o Davi na época, então todo mundo pôde participar disso, né, e ler e falar, cara, que coisa, e assim, não era só uma coisa técnica, era uma coisa que mexia, que era da gente conversar. E aí a gente falou, pô, tá aqui, né? Agora a gente tem um livro e o que, que a gente vai fazer com esse livro? Como é que a gente vai? A gente, 50, né? Que a gente falava, nossa, como que a gente vai vender 50 livros? Pra gente era muito livro, era muito livro. Nossa, 50 livros, a gente é muito famoso. E aí foi uma coisa muito rápida quando a gente viu o pessoal querendo livro, né? 50 livros, então assim, a gente viu que não era tanto livro. E aí a gente pensou como fazer um lançamento. Aí as coisas vão acontecendo. Eu falei, cara, vamos fazer um sarau, né? Ah, mas é ruim de sarau que as pessoas não prestam atenção, porque aí quando um vai recitar, o outro está conversando, está bebendo. Assim. Não, então não vamos fazer um sarau. Então a gente vai fazer algo mais fechado, tipo uma coisa teatral. Aí a gente coloca pessoas para recitar em sequência. Mas aí fica assim, sem graça por recitar. Ah, mas eu tenho as músicas, a gente podia cantar as minhas músicas que fazem parte do projeto. Ah, mas eu não sei tocar. Ah, mas fulano sabe, fulano sabe. Aí você convidando as pessoas e todo mundo topando, assim, falando, não, tudo bem, vamos fazer, vamos ensaiar. Quando virou uma coisa muito linda, assim, sabe? Tinha uma banda formada, as pessoas foram chegando, outras saindo, e virou uma banda mesmo, sabe? E depois, as poetisas, né, que era a Kalianda Molotov e a Jaque Soul, é, trouxeram vida assim para os contos que até eu ficava olhando assim quando elas estavam apresentando, eu falava, cara, eu não posso olhar para essas meninas que eu vou chorar, porque eu ficava assim, gente, eu não sabia que era isso. Porque eu achava, assim, a gente escreve, mas a gente não entende tudo não, sabe? Assim, tem que ser, nem tudo vai ser como dentro da escrita ali, tem que ser visceral. E essas pessoas que chegaram sendo viscerais mesmo, assim. Então tinha hora que eu ficava, meu Deus, não posso nem olhar para essas meninas, que a gente está mexendo em dores também, né? É bonito, é poético, é transcendente, mas também são dores, né? Então o livro fala muito das dores. Fala de processo onde a gente está querendo ressignificar, entender, para que a gente harmonize esse processo todo, né, do feminino no mundo. Mas fala de dores. Mas assim, acabou que virou uma coisa muito especial. Eu acho que as pessoas que vivenciaram o projeto, o lançamento, muitos significados. É isso. É muito bom, Amanda, te ouvir falar desse processo todo, né? Porque como eu me identifico também em relação à editora, né? É, esse processo de a gente começa algo ali meio que se sentindo só, fazendo a coisa, e aí a gente chama um, chama outro e vê que é possível fazer, né? E foi bem isso mesmo, né? E que bom que esse começo também da Edições Kissimmee começou assim, né? Com essa possibilidade, né? De contar com um amigo, com outro na revisão, com esse projeto também bem maior também, que é o Sangrando Feminino, o espetáculo, né? Então, assim, a gente vê que quando a gente une essas forças, dá para fazer, né?
E é bem assim que eu penso quando algumas pessoas também me perguntam como é para publicar pela edição Esquicimbi, né? Porque eu acho que as pessoas imaginam que tem toda uma equipe por trás, né? Como grandes editoras, né? Que você chega, aí você passa o texto para o revisor de texto, para o preparador de texto, aí tem a galera da produção gráfica, e aí, enfim, e assim, é eu aqui fazendo todos esses trabalhos, né? É, e com grandes vontades, né, de que isso um dia possa ser realmente possível, né, envolver mais pessoas, né, ter as condições essenciais que a gente precisa, né, para poder ser também, né, porque é possível começar, é possível um autor se autopublicar, é possível você entender de encadernação e fazer o seu próprio livro e sair, publicar. É possível também fazer por uma editora independente como a nossa, né, que faz os livros de forma artesanal, até como uma forma também de possibilidade de estar dentro desse mercado, né? Porque existem muitas editoras independentes e são essas editoras que, inclusive, publicam os autores estreantes, né? Que têm interesse em publicar autores estreantes. Porque a gente sabe que o grande mercado editorial mesmo, né? As grandes editoras, elas não têm interesse mesmo nas publicações de autoria negra, de autoria periférica. Existe mesmo esse preconceito, né? De uma desconfiança de que se a nossa escrita é boa mesmo o suficiente, se é literatura ou não é, enfim, né? Tem toda uma discussão em torno disso, né? E é muito maravilhoso ver que a gente consegue fazer, né? Dos nossos jeitos e que a gente também não quer ser menor diante do que é visto e diante do que é grande, né? A gente pode ser grande também dentro das nossas possibilidades, né? De existir. É... E assim, pô, você falou muitas coisas maravilhosas, me lembrou muitas coisas também desse processo. Fiquei pensando aqui também o momento que você fala dessa dúvida que a gente tem ao colocar na gaveta os escritos, né? Ah, será que tá bom? E aí revisa, aí depois revisa mais e começa a mudar e acha que não tá pronto. E eu acho que todo artista em várias artes passa por isso também, depois que lança uma obra, daqui a um tempo você olhar para aquilo e pensar, nossa, hoje eu já não penso tão igual, né? Hoje eu faria diferente, mas eu acho que é esse o processo mesmo, né? A gente conseguir fazer essa análise depois, até para construir novas coisas, né? Até para surgir novas coisas, novas ideias, né? Então, eu acho que é isso, né? E eu acho que também um spoilerzinho, eu acho que você está escrevendo outro livro, né? Então é isso, é as Sim. possibilidades da gente poder fazer essa análise do que já foi feito, publicado, acolher e gostar também, porque naquele momento a gente acolheu daquela maneira como a gente sentiu também e gostou, né? Então eu acho que é isso, né? É um processo de análise seu, mas é nosso também, né? Que ai, tem um gato aqui. É... Enfim, acho que é isso. Daí eu queria, para a gente poder continuar aqui a nossa conversa, estou muito contemplada, inclusive, com a sua apresentação. Amanda, quando eu estava pensando essa live, eu pensei assim, né? Eu voltei a ler o livro, estava lendo outras coisas também, outras referências no momento. E aí, para eu pensar essa nossa conversa e algumas perguntas, como eu não queria chegar aqui e direto ao ponto assim de perguntas de uma forma muito direta, seca, eu elaborei algumas contextualizações com algumas referências, tanto do livro quanto de algumas outras referências que eu acho que conversam com a obra, não só com a obra, mas também com o nosso contexto, com o nosso contexto de mulheres da periferia. E aí eu queria pedir licença para ler, né, essas
contextualizações para a gente poder realmente chegar nas perguntas e continuar essa nossa troca de ideia. Tá bom? Então, Amanda, uma primeira questão aqui que eu acho muito interessante de mencionar no seu livro é que no seu livro você faz uma releitura de alguns arquétipos mitológicos femininos para construir suas personagens e narrativas. Na filosofia ocidental, esses arquétipos foram apresentados como padrão europeu, o branco como sinônimo de beleza. No seu livro, as personagens têm cor e você consegue romper com esse imaginário de que beleza é sinônimo de tudo que convém à branquitude. Porque o lugar social de onde emergem suas personagens nada mais é que a periferia. Personagens atravessadas pela experiência do racismo e inseridas em um contexto de marginalização. Como foi para você construir personagens rompendo com os estereótipos utilizados na literatura durante muito tempo para inferiorizar as mulheres negras e pobres? Ai, eu não tive dificuldade não, sabe? Porque é isso, né, gente? É natural, assim, é você poder falar mais próximo de você, né? Da sua realidade, do que você vivencia, né? E também, né? Verificar quais são esses privilégios que você tem diante dentro da periferia, né? Que é bom a gente também estar sempre nesse diálogo, né? Quem sou eu dentro da periferia? Então, assim, esse processo de sempre passava pela minha cabeça, sempre ficava aqui, né? Eu sou psicanalista e eu ficava, nossa, todas as teorias da psicanálise, todas essas outras teorias, ela vem de um pensamento eurocêntrico, né? Quando a gente vai falar sei lá, complexo de Édipo, né? Então, assim, quem da mitologia, né? E tudo. E eu ficava, não, podia ter complexo de Oxum, por exemplo, a gente ter outros tipos de abordagem arquétipicas que não fosse apenas eurocentradas, né? Que estivesse dentro dessa visão. Mas aí, o que acontece? Isso é estratégico também, né? O que acontece é que tudo começa com os mitos. A gente não para pensar, mas toda uma sociedade ela repete muitos mitos. Então, quem são esses mitos? Como é que eles lidam? Então, a gente hoje vive mitos patriarcais. Então, é muito cômodo que a gente se segure dentro desses arquétipos patriarcais. Quando eu fui escrever o livro, eu tentei transformar outro movimento, né? Trazer outro movimento das mulheres as personagens que estavam inseridas na periferia, que elas pudessem ser as protagonistas, né? Que nós pudéssemos ser protagonistas dentro das referências mitológicas, né? Então tem Eros e Psique. Então, Psique podia ser uma moça lavadeira que trabalhava lá perto do serviço da minha mãe. Então, ela, porque era um arquétipo que tinha similaridade com ela. Ou mesmo trazer, dentro da mitologia, a visão de uma criança sobre Iemanjá, que não é uma branca magra, né, que é o padrão da branquitude, ele está central numa pessoa branca, traços quanto mais branquitude, né, dentro desses traços europeus, mais referência do padrão e magra, né, que vai desvelando, né, todas as exclusões a partir disso, né, desse padrão. Então, quando você pega e fala, não, não existe, a gente tem que reconstruir a nossa história através dos mitos também. É importante que através dos mitos a gente também possa mudar essa visão. A mudança ela vai acontecer através das representatividades, as imagens. É muito importante para que a gente quebre esses estereótipos, né, que foram construídos do bom e do ruim, essas dualidades, essas formas binárias, né? A Bell Hooks, ela tem num livro, ela fala que a gente ocidentalizada, a gente coloca tudo binário, o mais, o menos, o maior, o menor, o feio, o bonito, o bom, o ruim. E isso dentro de uma forma ampla, de totalidade, ela não existe, ela deixa de existir. Então, é uma forma muito perigosa, né, que a gente vivencia por
séculos, né, desses padrões e dessas imagens. Então, qual é a proposta? A proposta é que a gente possa transformar essas imagens. O que já vem acontecendo, né, com vários movimentos, com vários personagens hoje que são transformadores da sociedade, várias pessoas que transformam a sociedade, que são representatividades dessa sociedade, porque elas estão trazendo isso. Outros modelos. Por exemplo, eu sou uma mulher gorda. Eu gosto de seguir mulheres gordas. Porque quanto mais eu fico seguindo mulheres magras, mais aquela imagem ela não me dá identidade, eu não consigo me identificar. Então, sempre me acho pouco, sempre eu me acho errada, sempre eu fico correndo atrás de algo que cada um, dentro dos seus processos subjetivos, vai saber, aprender como lidar. Só que vem muita coisa de fora que faz as pessoas lidarem da pior maneira possível, né? Assim, consigo, com a forma de reconhecimento, sabe? Então, na literatura, isso é muito palpável. Quando a gente vê na literatura, muitas coisas a gente não tem representatividade mesmo, fica muito aquém. Então, a gente está lutando sempre por algo que a gente talvez nunca alcance, porque colocaram coisas demais, elementos demais no sentido de menos, né? Demais no sentido do padrão, no sentido do que foi colocado dentro desse processo da branquitude mesmo. E se leia-se branquitude como um conjunto de padrões, não é pessoal, que às vezes eu fico vendo, né, essas coisas como se fosse pessoal, não é pessoal, é um padrão, é uma estrutura, né? E aí é nesse ponto que a gente começa a fazer literatura, né? Trazendo novos arquétipos, né? Novas imagens para ser representadas sobre nós, que fale sobre nós. Sim, isso me lembra que em outros momentos a gente já conversou também sobre isso, né? Como que uma obra assim, né, pode gerar identidade na gente, né? Que talvez para outras pessoas menos, né? Mas para a gente que vive esse contexto, esse universo, né, que está contido ali no livro, que é a periferia, que a gente lê, a gente não tem dúvida, né? A gente lê a história contada em primeira pessoa, narrativa e tudo que acontece ali, e a gente fala, poxa, em algum momento, eu lembro que até quando eu fui escrever o prefácio, eu me senti exatamente assim, eu imaginei, cara, não é possível, assim, eu acho que tem um pouco aqui de cada uma de nós, assim, de bandeiras diferentes, né, com as suas histórias, seus processos, mas em algum momento, em alguma frase, em alguma história, sabe, enfim, em algum lugar ali a gente se reconhece, né? Já ter passado alguma coisa semelhante, né? E aí me surpreendeu muito quando eu li o teu livro, justamente por isso, porque a gente que já leu tanto, né, o Ocidente, né, que a gente foi obrigado a conhecer a história a partir desse ponto de vista, né? Quando a gente vê ali, pelo menos eu não tinha até então conhecido, assim, por isso que eu falo assim, que eu sou sua fã. Porque assim, eu não tinha visto algo assim que tratasse de arquétipos que parecem inimagináveis para a gente, né? É, aqui, perto da gente, né? A gente se vê, né? A gente se reconhecer, né? A gente perceber que tem na gente também, né? Que não é uma coisa assim impossível e real, né? Na verdade, o problema está exatamente nisso, né? Nessa idealização que foi feita e colocada para a gente de que tudo que vem, né, das pessoas brancas é melhor, né, tem mais valor, enfim, é maior, né. Então, assim, por isso que para mim, assim, essa primeira questão, assim, era muito importante tocar nela, porque eu acho que é isso, assim, que fica muito marcante no seu texto, né? Trazer, trazer Oxum, trazer Iemanjá, trazer outros arquétipos também que sejam eles lá brancos, mas para a gente também, enquanto figuras mulheres, também temos coisas que são comuns, que não são só da branquitude, né? Que diz respeito mesmo ao ser mulher, né? Então,
Acho genial. Achei uma sacada muito boa. Você quer falar mais alguma coisa ou posso passar para o próximo? Pode falar. Amanda, várias pessoas aqui mandaram comentário. Eu tenho uma dificuldade real, quero pedir desculpa. Eu não consigo me concentrar na live e ler ao mesmo tempo comentários, mas a gente sabe aqui que tem várias pessoas aqui que desejam coisas maravilhosas, corações aqui pra gente e que estão junto aí, não só no projeto, mas na vida também. Então, uma outra pergunta aqui, Amanda. O título do seu livro é Sangrando Feminino, que faz um trocadilho com o sagrado feminino. Esse movimento de mulheres que está envolto por um pensamento eurocêntrico, nascido na Europa, ora contestado por alguns segmentos feministas, sobre as manifestações espirituais em que é predominantemente composto por mulheres brancas e não periféricas, mas que tem um viés que visa contribuir e empoderar mulheres na quebrada do patriarcado, no sentido de trazer à tona uma espiritualidade que coloca como referências as divindades femininas e grupos que só as mulheres predominantemente cis podem estar. Nossa querida Bell Hooks já falava sobre a importância dessa espiritualidade feminina, dessa prática de autoaceitação e auto-amor no seu texto Espiritualidade Feminina. Como você vê esse movimento e qual relação podemos fazer com o contexto do seu livro e as mulheres na periferia? Existe sagrado feminino na periferia? Existe sagrado em todo lugar. E até assim, faço uma ressalva, sabe, Yara? Porque esse movimento, a gente coloca como movimento, mas nesse texto da Bell Hooks mesmo, né, quando ela fala de buscar uma espiritualidade feminista, a partir de um sagrado feminino, de algo que a gente olhe para a face de Deus feminino, né, assim, de conexão feminina, ou da terra, né, de estar imersa numa mãe grande, que é a terra, que é a mãe terra, a grande mãe, né? Então, ela surge com esses nomes, né, com esses comentários, com esse, não diria como se fosse um movimento, mas ela é como se fosse uma retomada também, retomada de tomada, porque não é bem desses grupos, né, desse grupo eurocêntrico, nem é dessas mulheres. Isso são saberes muito antigos, né, que indígenas, né, às vezes, quando a gente vai pesquisar sobre sagrado, sobre o feminino sagrado, sobre tenda da lua, plantar a lua, a gente vai vendo que isso eram saberes desde a época paleolítica, né, de mulheres, né, que não tinha essa abordagem, né, intelectual nem nada, mas intuitivamente estava no seu período fértil e jogava esse sangue para a terra, porque era isso, né, porque era essa forma de vivência, de vida. E logo depois as mulheres indígenas nativas americanas, né, trouxeram também, tinham esses saberes de plantar a lua. Para essas mulheres era um momento de conexão entre elas, assim, sentar, sentir, poder renovar suas energias. Então, até foi deturpado muito no nosso sistema patriarcal essa forma do sangue menstrual. Porque quando eu falo no livro Sangrando o Feminino, não é só sobre esse corpo que sangra, né? Porque nem todo corpo feminino sangra, nem todo corpo feminino tem um útero. Mas a gente também pode falar sobre esse viés, né? Sobre um corpo que tem um útero, um corpo que tem um sangue, que tem o sangue menstrual, então a gente pode falar também desse corpo. E quando a gente vai entrar nessas realidades, nessas outras culturas, a gente vê que era uma abordagem totalmente diferente.
quando eu cresci falando, por exemplo, que quando a gente estava mestrado, a gente não podia fazer determinadas coisas. Isso já vem de uma bagagem patriarcal, por exemplo, não pode mexer na planta, não pode ficar fazendo isso, não pode cortar cabelo de ninguém. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas sempre esses saberes antigos, mas que já vem corrompido por uma forma patriarcal de colocar a mulher como um ser nojento, que ela sangra, ela tem odor, a vagina dela fede, né? Isso que é colocado para a gente não pode falar sobre os nossos fluidos naturais, porque são sempre mal vistos. Só que quando a gente fala que entrou, que isso é um movimento lá, não, a gente vai mais atrás, estava sempre acontecendo. Então, as mulheres se reuniam, porque esse momento era um momento mesmo de parar, de sentir aquilo, de poder sangrar, de poder plantar sua lua, né, que é jogar o seu sangue para a terra, e poder também compartilhar dessas experiências, né? Sim, segundo histórias, né? Segundo as histórias, né? Que desses relatos, né? Dessas mulheres, dessas culturas. Então, quando vem esse nome sagrado feminino hoje muito gourmetizado, né? De mulheres que se reúnem na sua prevalentemente brancas, né? E com dentro de um ciclo da burguesia, onde tem poder e acessos aquisitivos a fazerem um trabalho de autoconhecimento, isso tudo tem a ver também com as nossas origens, coisas que são nossas, assim, dos nossos ancestrais indígenas, dos nossos ancestrais em África, né, assim, das culturas, quando a gente vai observar. Então, na verdade, o sagrado, né, quando fala mesmo nesse texto da Bell Hooks, é a busca por essa conexão. Só que tudo, gente, é deturpado, né? Tudo é muito colocado de uma forma, num pedestal, como se ninguém pudesse alcançar. E aí as mulheres na periferia é como se elas não tivessem acesso, e não têm. Há conhecimentos que eram já vindos das nossas avós, das nossas mães, de reunir, de fazer coisas, de bater erva, antes a gente não ficava usando alopatia, remédio toda hora, a gente recorria às ervas, e hoje, até hoje, eu tenho uma vivência com a minha família que tudo é chá, tudo faz isso, Amanda, compra isso e bate, não sei o quê, porque eram esses saberes. E hoje esses saberes são vendidos para a gente. Se vocês perceberem, hoje quando você vai buscar, a gente estava querendo fazer uma divulgação até do Ubuntu, né, sobre essas questões das herdeiras. Quando a gente vai pegar os grupos de herdeiras, não tem mulheres herdeiras lá que tem uma vivência antiga de mãe, vó, bisavó. Tem mulheres que compraram um saber e que hoje se acham dominadoras desse saber, né? Vendendo caro esse saber para coisas que eram da gente, que foram usurpadas. Como tudo, gente, como tudo. Como a nossa espiritualidade, como a nossa conexão espiritual, que a gente também, né, é colocada para a gente, como falam, né, tem a Virginia Rodrigues, né, que ela fala na música, né, que é tirado, e hoje em dia quem consome é o branco mesmo, né? É quem tem poder aquisitivo, que consome as coisas dos nossos ancestrais. Então, quando eu ouço sagrado feminino, eu tento, até no grupo mesmo que eu faço parte, a gente tenta se colocar sacralidade, que a sacralidade ela está em todos, em todo ser vivo, né? As polaridades, ela está em todo ser vivo. Para ter um funcionamento de totalidade, tem que ter polaridade. Então, o sagrado feminino não exclui o sagrado masculino, mas a gente precisa hoje ter referências. Por que é importante dentro da periferia? A gente vivenciou isso aqui no Recanto das Emas, quando a gente trouxe o Flores de Dandara, porque a gente, na verdade, não queria trazer o nome, essa nomenclatura que virou algo muito fora da nossa realidade, que é o sagrado feminino, mas a gente queria trazer as rodas de mulheres, para que a gente pudesse se entender dentro dessas rodas de mulheres. E aí, o que a gente pode fazer? Né? A gente estava falando de mitos, e o que a gente pode fazer? Buscar esses mitos mundiais que não são tão colonizados, que não são dentro desses padrões que a gente já tem de monte, né? Que já são as referências, né? Então a gente vai lá, a gente vai na cultura indiana, né? Como você falou, Yare, a gente vai lá, procura Kali,
quem era Kali, porque já não tinha essa referência da boazinha, nem era fofinha, nem era aquela que aceitava nada, ela não aceitava nada. Então a gente pega na mitologia lá Kali, né, que se revolta, fica com raiva, e é isso, e é sanguinária, né, assim, então os vários arquétipos de várias deusas de vários lugares do mundo. Aí a gente vai para o Egito, porque tem gente que a gente vai conversar que acha que o Egito é europeu, né? Assim, porque, e colocaram também os arquétipos de deusas do Egito, por exemplo, muito europeizados, né? Como Ísis, né? Mas a gente está falando do continente africano. Então, ali também outros mitos, outras referências de deuses que a gente traz que não deveria ser colonizadas. Indígenas, né, brasileiras, ou xamanismo, né, quais são essas referências femininas também. Então, tudo isso a gente está buscando, né, para a gente poder ter essa face de Deus, mulher, né, da deusa, né, e igual por exemplo, na África Ocidental, que tem Tenga, que já é a mãe terra, né, então a gente busca isso em várias civilizações que estão acontecendo, que estamos em resgate de nós próprios, né, porque quando a gente não se acha referenciada dentro de um sistema como o nosso, por exemplo, o cristianismo, a gente tem um homem, e aí a gente tem um homem e tem uma santa, que é Nossa Senhora, que é um arquétipo de submissão, né, de aceitação, de sempre estar na resiliência. Não que isso não seja um dos pontos que possa você vivenciar, mas não é o que sempre você tem que vivenciar, sabe? Tem momentos que você tem que ser resiliente, tem que ser mais acolhedora, mas nem sempre é assim. Tem outros momentos que você tem que ter a força da Kali lá, né? Então é isso que a gente precisa, quando a gente olha para os mitos, a gente precisa reverenciar internamente na gente, sabe? São essas várias faces da deusa em nós mesmos. Então, na periferia tem sagrado feminino, porque o sagrado feminino está em todo lugar. E eu consigo, assim, né, ter essa amplitude de olhar para cada mulher e ver que tem que aquilo ali é sagrado, mesmo que ela esteja falando dentro da igreja evangélica, sabe, assim, mesmo que essa mulher lá da periferia está falando ali de coisas até estruturais, mas ela ali, ela também ela é uma face da deusa, sabe? Talvez a gente ainda está buscando a retomada, né, de conceitos, mas aqui na periferia, na favela, o sagrado feminino ele é forte, de união também, e de empatia. A gente observa isso, né, no nosso cotidiano, até quando a gente passa algumas situações de dificuldade, né, que a gente vê também que existe uma rede, né? Às vezes a gente não observa isso, mas ela tá aí, ela existe, né? A gente que passou aí 2 anos, e ainda estamos, né, numa pandemia, mas agora um pouco mais tranquilo, né, por conta da vacina. Mas essa rede de apoio que existe também, né? Quando falta algo na casa de algum, né? Você vai lá e, enfim. Muito boa, muito bom, Amanda, você falar tudo isso, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente pensa que esse sagrado é algo assim superior, né? Como se fosse algo assim que não estivesse em todos nós, né? Então, assim, e uma coisa também que eu acho muito interessante na sua fala é de falar sobre essa questão, né, da nossa energia também, né? Precisar estar equilibrada também, no sentido de que todos nós temos, né, essa energia masculina e feminina, né? Acho que é muito legal pensar sobre isso também, né? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que foi muito bem colocado, assim, tudo isso. Tudo aqui, eu acho, tá sendo, né? Não, eu também concordo, Yara, assim, porque por muito tempo, assim, até mesmo a gente que vai entrando nos movimentos, né, vai tomando bandeiras, né, levantando bandeiras, principalmente feminismo que às vezes também a gente não tem muita identidade, talvez, com esse feminismo, né, talvez não,
não tem, né? Então, assim, porque muitas coisas a periferia fica quem mesmo, sabe? É quando eu saio de manhã e quando eu vejo 5 horas da manhã que todas as senhorinhas, né, periféricas negras estão indo servir, né, nos espaços de privilégios, né? E aí, então você faz muita reflexão assim sobre realmente como a gente precisa analisar melhor, né, essas questões assim de agregar, né, de totalidade, né, da face feminina, da face masculina, porque ainda existe uma sobrecarga para algumas pessoas, né, para alguns sagrados, tantos sagrados aí, né, que sofrem muito, né.